Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo nos conduza, nos instrua, que seja um tema para nos libertar, um tema para que a gente possa colher de Deus aquilo que Ele quer, e não seja um tema para criar discussão, raiva, ódio, mas que seja para o crescimento espiritual e voltado para a caridade. É isso que nós esperamos de hoje. Pedimos a intercessão da Virgem Maria, ela que soube usar tão bem a sua sexualidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu peço até assim aos irmãos, a gente vai conversando, eu vou conversando, colocando algumas questões e aí caso vocês tenham alguma pergunta, algum questionamento, vocês possam colocando aí, que aí a gente vai tentando sanar. Mas a primeira coisa que eu quero dizer é que nós da Renovação Carismática Católica, nós temos um grande respeito por toda a comunidade, a comunidade dos LGBTQ+, né? Nós temos um grande respeito. Nós acreditamos que nós podemos lançar luz sobre esse debate, nós podemos lançar luz sobre as questões, sem polarizar, mas entendendo, mas estando do lado, aliás, do mesmo lado. É isso que nós acreditamos. É que nós podemos fazer isso. Aquilo que o Papa Francisco ele dizia sobre ir aos porões. Eu acredito que nós da Renovação Carismática nós podemos ir aos porões, e esses porões, ir aos porões é ir nesses lugares desconfortáveis, né? Esses lugares que às vezes não são bons pra gente estar. E o porão às vezes é um lugar sombrio, um lugar escuro, mas que é necessário às vezes que a gente vá lá. Então é importante que a gente adentre nesses lugares, que a gente vá a esses lugares, a esses porões, a esses locais que geralmente nós não gostamos de colocar a nossa mão, mas que a gente vá lá. Por que a gente tem que ir? Para a gente também sentir o que esse irmão está vivendo, o que essas pessoas estão vivendo, o que eles estão enfrentando. A gente sentir isso. Eu digo a vocês, irmãos, assim, diante de todo esse tempo vivendo na Renovação Carismática, pregando encontro para jovens, eu vejo muito, mas muito assim essa situação de enfrentamento mesmo quanto à questão da questão da homossexualidade. Nós vemos muito isso, né? Assim, a gente enfrenta muito isso, não só como pregador, não só como a pessoa que vai a retiros, a encontros, mas também como professor também, né? Eu já orientei inclusive um projeto polêmico para uma feira de ciência, que foi exatamente voltado para essa questão da homossexualidade, e nesse projeto os meninos eles fizeram uma pesquisa com 40 pessoas que tinham atração pelo mesmo sexo. A maioria era do sexo masculino, né, com homossexuais que tinham atração por outros homens. Então nós tivemos essa experiência. Foi um tema bastante polêmico, mas eles entrevistaram esses 40 homossexuais, conseguiram entrevistar, e foi assim uma surpresa dentro do questionário que eles fizeram. Então eu vejo isso. Teve esse projeto, inclusive nós tivemos algumas constatações que geraram tristeza na gente, né? Assim, que é a questão de ver assim que o índice de suicídio, a questão da depressão são assustadores no público gay. É algo que tem crescido muito. E nós, como evangelizadores, nós como pessoas que cremos no poder transformador do evangelho, nós temos então que exercer aquilo que nós temos. E aí então nesse caso aqui, nós temos que ir realmente nesses porões para poder levar à luz essas situações. Agora, tem algumas questões que têm me incomodado também, gente. Assim, vocês que estão conosco sabem da minha franqueza quanto a estar à frente, né? Não está à frente desse movimento. Isso me preocupa muito há muito tempo. Isso é um motivo de discussão que a gente tem rezado muito a respeito disso. Mas me preocupa também
algumas narrativas que vão se criando, alguns discursos que vão se criando. Ao mesmo tempo que nós constatamos que existe no grupo, no movimento LGBTQ+, né, no grupo gay, lésbico e assim por diante, todas as pessoas que têm essa direção na sua sexualidade, a gente observa esses problemas de depressão, suicídio, essas crises todas que nós observamos quando a gente pesquisa, mas eu vejo discursos narrativos tanto fora como até mesmo dentro da nossa igreja, dentro do nosso meio, que não contribuem muito para exercer a caridade, para exercer uma busca mais justa e mais assertiva relacionada a esse assunto. Às vezes quando eu vejo, por exemplo, discurso, o que importa é o amor. Mas quando fala que o importa é o amor, é muito contraditório isso, já que nós estamos vendo números que nós levamos, que nós interpretamos de outra forma, interpretamos diferente, que são números assustadores que nós observamos que esse público enfrenta. Então, quando se fala que o amor importa, é muito contraditório isso. Então, nós não podemos perder essas pessoas, é uma situação clara. Nós não podemos perder essas pessoas, nós não podemos deixar com que esses filhos de Deus sejam levados, sejam tirados da graça do convívio do Pai. Então, se existe, por exemplo, gays no grupo de oração, lésbica, nos grupos de oração, é porque eles querem uma direção de Cristo ali nesse lugar. É porque eles querem viver no Espírito, já que o grupo de oração é viver no Espírito, então eles querem isso. Então eles acreditam que de alguma maneira a fé é fundamental para ajudá-los, mesmo naquela condição. O que está faltando de nós é exatamente levar à luz, discutir a antropologia humana à luz da transcendência, à luz da fé, à luz de Deus. Então é isso que está faltando, nós entendemos bem essa questão, né? Às vezes não adianta só essa discussão. Eu vejo muito assim as discussões que nós temos referente a isso, discussões, às vezes a pessoa que chega no grupo de oração aí, é falta de taca, né? Às vezes eu vejo muito isso, né? Convencionou, tem esses mitos, é falta de taca, é falta disso, é falta de oração, é porque está com demônio nos coros, é porque é isso e aquilo. Mas a pessoa, então às vezes esses irmãos, eles não estão tendo um suporte que possam realmente conduzi-los a uma verdadeira interpretação do que eles estão vivendo. Eles não estão conseguindo um suporte interessante porque nós não conseguimos ainda entrar nessa situação. Então, existe isso aí, existe essa questão toda que nós estamos trazendo, por isso que é importante discutir esse tema. Eu sei que, com tudo isso, gente, assim, se colocou um outro Deus no lugar do verdadeiro Deus. É o que nós estamos vivendo. A nossa situação hoje é essa. O grande problema que nós temos na nossa igreja é um problema, aliás, no mundo, na igreja não, no mundo, é um problema de idolatria, né? Nós estamos colocando outros deuses no lugar do Deus verdadeiro. Então, toda vez que se tira um Deus, é óbvio que sempre vai se colocar um outro Deus. E, infelizmente, hoje, um dos ídolos que se elevaram nesse mundo foi o ídolo da sexualidade, foi o ídolo do sexo, o ídolo da pornografia, do erotismo e assim por diante, uma série de coisas que foram sendo colocadas. E aí o grande problema nessa questão da sexualidade no geral, não estou falando só especificamente da homossexualidade, mas nós relativizamos. De certa maneira, nós estamos relativizando toda essa situação. Então, um grande problema nessa questão se encontra não na radicalização e nem no extremo, a relativização. Porque tem muitos que estão fazendo o quê? Não, vamos radicalizar. Aí a pessoa parte para o radicalismo. Olha, você vai para o inferno, você vai para isso e aquilo. Então, a gente já começa a cair num campo que não é o nosso. Esse campo não é o nosso. Esse campo diz, tu vai para o inferno. Ou... o que eu também tenho visto muito no nosso meio, e aí a gente tem que ser muito verdadeiro e autêntico, porque eu estou aqui para ser isso aqui, gente. Eu não vim aqui para ficar falando situações para fantasiar ou mascarar, mas nós temos visto isso, inclusive, dentro da nossa igreja, pastorais que estão fazendo isso, né? Nós estamos vendo, inclusive, paróquias que promovem uma situação de relativização dessa postura, e não deve ser essa.
a postura, porque nós não vamos ajudar, eles vão continuar da mesma forma e continuando com o mesmo dilema. Então nós temos que entrar nessa situação com caridade, com amor e sabendo que o nosso olhar é o olhar que o Senhor ele vai inspirar, que o Espírito vai inspirar para a gente trabalhar as diversas situações referentes a esse tema. Então, infelizmente, às vezes esse debate não está alinhado com aquilo que a Mãe Igreja nos ensina. Então eu queria fazer essa introdução geral, para que a gente possa pensar. Então, às vezes, o debate a gente tem que caminhar dessa forma. A renovação carismática católica, ela tem que caminhar alinhado com aquilo que a Mãe Igreja nos ensina. Aquilo que a Mãe Igreja nos ensina. Nós não vamos abrir mão disso. Nós não podemos abrir mão dessa situação, né? Aquilo que a Mãe Igreja nos ensina é o por onde nós devemos andar, né? Como dizia, eu lembro de uma grande frase que tem no Catecismo de São Tomás no Santo Agostinho, que dizia: eu não acreditaria na Bíblia se a Igreja não me mandasse, né? Então veja como é interessante isso. É a mesma coisa, a gente pode parafrasear e dizer assim: eu não acredito em uma sexualidade sem que a Igreja nos ensine. A Igreja nos ensina sobre sexualidade. A Igreja ela é mãe e mestre, então ela sabe o que nós devemos fazer. Ok? Então, olhando para a Igreja, recentemente, então queria abordar esse primeiro aspecto introdutório, né? E aí nós temos um outro aspecto, aí eu vou entrar em algumas situações. Eu quero entrar, primeiramente eu quero falar sobre um documento que foi lançado agora, na verdade em 2018, sobre o documento final do Sínodo da Juventude. O Sínodo da Juventude, olha como é interessante 2018, olha como é que é bacana. Olha como é que o Sínodo da Juventude, o documento final, ele inicia dizendo: sobre todos derramarei o meu espírito. Olha como que o documento final do Sínodo dos Bispos, voltado para a juventude em 2018, ele inicia assim: sobre todos derramarei o meu espírito. Olha bem, para onde é que o Sínodo dos Bispos, voltado para a juventude, ou seja, para onde é que os bispos reunidos entenderam para onde que a juventude deve ir. Aí ele diz: vou ter que se voltar para o Espírito. Derramarei o meu Espírito. Ele quer isso. Aí ele diz: os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão. Então ele aborda aquela profecia lá de Joel. O que ele está dizendo? A inauguração de uma vida nova, de uma visão nova, ela vem pela perspectiva do Espírito. Então é isso que a gente tem que entender. Aonde é que nós devemos levar todas as pessoas que vivem em situação conflituosa com a sua identidade na vida do Espírito? Qual é o movimento que prioriza a vida do Espírito? A renovação carismática católica, somos nós. Então nós temos que priorizar isso, inclusive, que os bispos estão dizendo. E aí entra uma outra questão aqui, gente. Olha, entra uma questão aqui. Quando os bispos continuam dentro do documento final, eles pegam os discípulos de Emaús e eles vão construindo como é que deve se tratar o jovem. Principalmente, como é que deve se tratar o jovem? Aí ele diz assim: olha, os bispos eles trabalham nessa perspectiva do discípulo de Emaús. E como é que funciona essa passagem? Vocês vão lembrar comigo. Primeiro, Jesus se aproxima dos discípulos de Emaús. Olha bem como é que é a primeira atitude que nós temos que ter: se aproximar. Se aproxima dos discípulos de Emaús. Jesus se aproxima dos discípulos de Emaús. Então, ali, pós-crucificação, então ele ressuscitou, e aí ele encontra aqueles discípulos desanimados indo em direção a Emaús, que fica a 11 quilômetros de Jerusalém. E o que acontece? Ele se aproxima desses discípulos que estavam desanimados, que estavam tristes, que estavam confusos, não sabendo o que tinha acontecido, já que era ele que vinha para nos salvar e agora morreu. Então eles tiveram toda a situação. E aí, nesse caso, Jesus se aproxima dele. Então, qual é a primeira atitude nossa da renovação carismática contra os nossos irmãos que sofrem com essa situação, que estão vivendo essa realidade da homossexualidade? Se aproximar. É a primeira questão, é nos aproximarmos. Nós precisamos nos aproximar desse povo, desses nossos irmãos. Nós precisamos nos aproximar das pessoas que estão vivendo assim,
quando nós percebemos as pessoas que assim estão, que precisam de uma orientação, um grupo de oração tem que ser a porta aberta para essas pessoas. Tem que ser a porta aberta para eles. O grupo de oração tem que estar nessa direção. Então, ele se aproxima e o que ele faz com eles? Ele caminha. Olha uma outra questão, gente. Às vezes nós pensamos, uma das coisas mais interessantes que eu vejo, isso aqui é tanto para heterossexual como para homossexual. Tanto para um como para outro. Todos nós estamos em um caminho. Jesus ele deixa bem claro: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Ele não é a chegada, ele está dizendo eu sou o caminho. Então existe uma caminhada. Uma caminhada. Ou seja, não é que o cara, agora eu vim aqui para o grupo de oração, eu experimentei a Jesus, eu era gay, agora não sou mais. Não existe isso. É um processo, é um caminho. É uma caminhada. A gente está indo ali, caminhando. Jesus vai caminhando com os discípulos de Emaús. Vai caminhando com eles. Vai caminhando. E vai falando o quê? O que Jesus vai fazendo nessa caminhada? Que os bispos vão colocando lá pra gente. Suicídio da juventude. Eles vão colocando o quê? Eles vão colocando lá sobre a questão de quê? Vão colocando sobre a situação. Vai falando sobre o que aconteceu. Vai falando da palavra de Deus. Vai mostrando para eles o que aconteceu na palavra de Deus. E aí vai falando. Chega um momento, no decorrer da caminhada ali, que eles enxergaram quem era Jesus. Mas veja, 11 quilômetros Jesus falando para eles. Jesus falando da palavra de Deus, olha, das profecias, que ia morrer, que ia aquela coisa tudo, para eles abrirem os olhos. Então qual é a grande questão? Primeiro, se aproximar. Segundo, caminhar junto. Terceiro, ensinar. É isso. Isso aqui ocorre, gente. Isso aqui ocorre com qualquer pessoa. Não é só com quem é homossexual, mas também quem é hétero. Inclusive, a gente tem que começar a pensar nisso também. É com qualquer pessoa, comigo, qualquer um de nós aqui. É um caminho. É se aproximar, caminhar e ensinar. É ensinar. Então, quando é que nós reconhecemos Jesus? É quando nós caminhamos. E aí quando eles reconhecem Jesus, o que eles fazem? Eles voltam para Jerusalém. O que é Jerusalém? Jerusalém é esse lugar da origem. É de onde ali é a casa de Deus. Aí eu entendo onde eu devo ficar. É o lugar verdadeiro. É onde eu me encontro de verdade. É ali. Por quê? Porque eles abriram os olhos, porque eles foram ensinados por Jesus. É isso que acontece. Então existe uma visão sobre a sexualidade. Existe uma visão sobre a sexualidade. É isso que nós temos que viver. Fora de ideologia, mas construída por meio da fé. A visão da sexualidade tem que ser construída da fé. Nós não somos reflexo do que está aqui embaixo. A gente tem que parar com esse negócio de colocar assim, nós somos medidos pelo, eu vou ser muito sincero aqui, nós somos medidos pelo pênis, pela vagina, por isso não. Eu preciso entender que tem algo mais importante que é o coração. O problema da sexualidade não se encontra no pênis e na vagina, se encontra no coração. Se encontra no coração. Porque se eu tiver um coração novo, eu acabo com aquilo que é velho. Se eu tiver um coração novo, eu vou então mostrar situações novas para a minha vida. Então eu tenho que ir na direção certa. Então nós temos que ter essas questões. Então não adianta a gente eleger... Nós gostamos de eleger muito inimigos, gente. Eleger inimigo. Então quem é o inimigo? Não, o inimigo agora é o gay. O inimigo nosso é o gay. O inimigo... Não, veja, o problema... Inclusive, eu quero deixar uma coisa bem clara. O problema não é o gay. Os héteros, por exemplo, dá mais trabalho. Se a gente for observar. Os héteros têm muita coisa, dá muito trabalho. Então a gente tem que começar a perceber isso. Que não é a sexualidade em si, o problema não está no órgão genital, não está no pênis, está no coração. Então a desordem na sexualidade existe diversas desordens. Então, às vezes tem pessoas que não sabem viver a heterossexualidade.
No nosso meio de grupo de oração tem muita gente assim, que não sabe viver a heterossexualidade. Tem pessoas que, pode ver, tem na infância, na juventude, é um troca-troca danado. Eu quero ser bem sincero mesmo. Tem pornografia, tem abuso, tem adultérios, tem desejos homossexuais na heterossexualidade. Pessoas que são heterossexuais, mas têm desejo por outro homem, mas continua. Tem essa questão. Então tem muitas desordens dentro dessa questão da sexualidade. E que estão todas misturadas. Que se nós não percebemos que existe uma relação direta relacionada com o coração e não com algo genital, nós nunca vamos conseguir vencer isso. Nós nunca vamos colocar isso aqui. Então nós temos que ver isso, essa questão do coração. Então quando por exemplo Paulo fala sobre isso, ele fala sobre, olha, para onde é que você deve então direcionar? Veja, nós falamos de discípulo de Emaús, então, acompanha lá. Eu me aproximei, depois que eu me aproximei, eu caminhei com ele, eu ensinei, agora se abriu os olhos. Para onde é que vai a visão? A visão agora é uma mudança. Veja lá, a visão agora ela vai ser direcionada para o alto. Buscai as coisas do alto. Buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto, é uma atitude. É interromper o movimento. Então o que nós queremos fazer? É interromper o movimento de olhar apenas para a questão sexual e não olhar para aquilo que é fundamental, que é as coisas do alto, do céu. É interromper o movimento. Então eu quero interromper esse movimento aqui. Esse movimento de eu apenas pensar que a homossexualidade é uma situação que eu tenho que enfrentá-la, aliás, que eu enfrento, que eu olho apenas para o órgão genital, que eu tenho que ter alguém para poder suprir minha carência, porque todo mundo é carente. E aí eu tenho que ter alguém, essa pessoa me completa e assim por diante. Aí nós começamos a se tornar idólatras, porque a idolatria é eu colocar alguém na maior do que Deus, eu eleger alguém como sendo aquele que vai me preencher, aquele que vai me amar, aquele que vai... Então torna-se ali uma espécie de idolatria. Então agora eu estou interrompendo esse movimento e estou fazendo o quê? Os nossos pensamentos agora, e que estavam ladeira abaixo, agora eu estou o quê? Levantando, eu estou olhando para o alto. Então você pega as pessoas que têm problema na sexualidade e agora começa a olhar para o alto. Aí eu pego os irmãos que são gays, as lésbicas, todas esses, e vou, irmão, eu me aproximei de você, vamos caminhar, eu vou te ensinar a palavra, e agora você vai olhar para o alto. Pare de olhar somente para a parte do prazer, dos desejos, das vontades e assim por diante. Nós nascemos com ele, o nosso pensamento agora vai ser para o alto. Eu estou destituindo de poder aquilo que assume o primeiro lugar na minha vida. Porque veja, gente, quando você conversa com alguém, com algum gay, você conversa com uma lésbica, você conversa com uma pessoa que gosta da pessoa do mesmo sexo, geralmente as pessoas elas colocam isso, elas colocam a vida delas em primeiro lugar. Porque isso. A gente tem que destruir isso. Destruir o poder que o eu tem na vida delas, para colocar o primeiro lugar na vida delas o quê? O reino dos céus. Olhar para o alto. É revertivos de uma nova mentalidade. É nova roupagem, é uma nova identidade, um novo olhar sobre esse respeito. O que está acontecendo aqui vai reverberar fora. Então começa a olhar para o alto e aí começa a mudar tudo isso. E aí no versículo 13 da carta aos Colossenses, vai deixar isso bem claro quando coloca sobre... É tudo, quando você volta para o alto, as suas emoções vão junto, os afetos vão juntos, os desejos vão junto. A gente recebe uma nova roupagem. E aí é que nós começamos então a perceber isso. Como é se relacionar... Agora sim, agora como é que é interessante? Então o problema não está... A gente quer colocar, não, o problema é o gay. O problema é o órgão genital, é o pênis e a vagina. Não, o problema está no coração. O problema está para onde é que eu olho. É para onde que eu olho. Então, o meu olhar está para um coração novo agora. Veja, aproximei a caminhada do discípulo de Emaús, o sino dos bispos, o documento final. E aí, quando vem
essa ideia, nós olhamos como é que agora a pessoa vai se relacionar, como é que ela vai ver a sua identidade sexual, como é que eu vou ver agora a minha vida sexual. Eu vou ver com um coração novo, eu vou ver com uma perspectiva nova. Então nós achamos que o problema é o sexo. Não, o problema não é o sexo, o problema não é a identidade. O problema está no coração, está em implantar um coração novo. Por isso que os bispos no sino começa sobre a invocação do Espírito Santo. Porque você lembra que quando o Espírito vem na profecia de Ezequiel, o que ele dá? Ele dá um coração novo. É essa a ideia. É de trazer isso. Aqui o ponto central é esse. É só se a gente for pegar a ideia, por exemplo, a vida de José do Egito. Por que ele não cedeu às tentações? Por que ele não cedeu àquela mulher que botou pressão nele? Estavam lá os dois sozinhos. Mas é porque o coração dele estava devotado a Deus. Era um justo, e o justo vive pela fé. É assim que vive o justo. Ele não vive pela desordem na sexualidade. Então, é importante isso. Essa é a questão. Até aí, eu gostaria de deixar aí bem claro, eu vejo que as pessoas estão se manifestando, então eu fiz essas duas situações, primeiro mais voltando para as questões espirituais, entendendo como é que nós podemos interpretar essa situação. A segunda coisa que eu gostaria de entrar é numa questão muito forte, que é a Sagrada Escritura, gente. Eu queria entrar nas Sagradas Escrituras. Eu queria entrar nessa questão porque eu vou ser muito sincero com vocês, todo mundo está assistindo aí. Esses dias me passaram um vídeo, né, de algumas pessoas que produziram aí, me passaram um vídeo para eu assistir sobre uma interpretação sobre a palavra de Deus a respeito exatamente da homossexualidade, né? E aí, assim, é bom a gente pensar o seguinte, gente, a palavra de Deus, que alguns chegaram a falar, mas a palavra de Deus não fala sobre... Gente, a palavra de Deus grita, não é que ela fala, ela grita. É gritante a situação. Então, eu não posso, de nenhuma maneira, é o que eu falei para vocês, eu não posso cair num negacionismo. Se nós cairmos no negacionismo, nós não vamos ajudar ninguém. Nós não vamos ajudar ninguém. Não é caridade a gente cair no negacionismo. Nós temos que fugir dos extremos. Não, isso aí não tem nada a ver. Isso aí... Ou então a pessoa vai para o outro lado, vai para o inferno, vai isso, condena. Não, isso não, velho. Isso a gente não pode fazer isso em nome de Jesus, a gente não pode fazer isso. Mas a gente tem que ser muito equilibrado e entender o seguinte, que existe uma interpretação clara, inclusive a igreja nos ensina isso. A igreja nos ensina isso. Quando você pega, por exemplo, em 1986, a Congregação para a Doutrina da Fé lançou um documento, na verdade uma carta aos bispos da igreja no mundo inteiro, sobre o atendimento, olha como é que eu acho bacana, sobre o atendimento pastoral das pessoas homossexuais. Em 1986 foi lançada essa carta. Na época, inclusive, o prefeito da Doutrina da Fé era o cardeal Ratzinger, né, o Bento XVI. Então, naquele momento que ele fez essa carta, ele fala atitudes maravilhosas de como é que você deve acolher, de como é que você deve tratá-los, de como é que você deve trazê-los para a igreja. Ele fala isso, ele coloca na carta. Mas tem uma coisa que ele deixa bem clara. Ele traz exatamente as expressões, as palavras na Bíblia que abordam sobre esse tema. E ele destrincha, mostrando claramente o que cada questão na Bíblia está dizendo ali. Então ele deixa bem claro, por exemplo, lá em Levíticos, quando você pega lá no livro de Levíticos, quando você pega lá em Gênesis 19, porque lá em Gênesis 19, quando chega como é que é o nome, rapaz? Chegam os anjos para destruir a cidade de Sodoma, que eles chegam lá e iam dormir na praça, e eles são, olha, você não pode dormir na praça, vocês têm que ir lá, aí vão lá para casa de Ló, aquela coisa toda lá, e aí vai amanhecendo, os homens da cidade chegam na porta de Ló e dizem assim, ó, tragam-os aqui que eu quero ter, que nós queremos ter relação com eles, né? Homens da cidade. Só que ali é uma forma de castigo, isso é claro.
Isso é claro. Isso é uma forma de castigar os estrangeiros que ali estão, que eles não conhecem, então eles vão castigar os estrangeiros daquela maneira. É como se fosse você ali usando a relação sexual para poder castigar aquelas pessoas que não são daquela cidade. E ali você percebe claramente o que? Ali nesse caso. Por que a cidade de Sodoma foi destruída? Aí essa orientação pastoral, o B16 deixa bem claro, o Cardeal Ratzinger, a Congregação para a Doutrina da Fé deixa bem claro, que foi sim uma relação homossexual que conduziu exatamente à questão da destruição da cidade. Foi isso. Inclusive em 2 Pedro ele vai falar isso. Se você for pegar lá a carta de Judas, ele vai falar a mesma coisa. Por que foi destruída a cidade de Sodoma? Por conta disso. Então a Bíblia ela deixa bem claro sobre a prática. Aí aqui o documento ele faz uma distinção muito clara. É preciso distinguir entre a pessoa e o ato. O documento faz essa distinção aqui, ó. É preciso distinguir entre a pessoa e o ato. Então, o que a palavra de Deus ela vai de maneira veemente condenar? O ato. É isso que ela vai trazer, o ato. Agora, essa pessoa, o homossexual, o gay, todos esses que aqui estão, nós devemos ir atrás exatamente para evitar. O desejo vai sumir? Não vai. Isso é uma coisa. Até mesmo nós. Mas a pessoa é casada, casou e tal. Tem gente, por exemplo, eu vou colocar uma situação que a gente encontra muito no meio da juventude. O menino é viciado em masturbação. Aí diz, não, eu vou casar e vou parar com isso. Não vai. Não vai. Se ele não colocar isso diante de Deus, ele não vai. O desejo vai continuar. A vontade vai continuar. Isso é muito claro. Então, quando, por exemplo, a carta aos Romanos, que geralmente nós utilizamos também, outro capítulo bíblico, que esse documento, que essa carta lá da doutrina da fé vai falar, que a carta aos Romanos, que alguns querem ter uma interpretação diferente, lá a gente percebe claramente o que a carta aos Romanos está falando. Se você for pegar o capítulo 1, capítulo 2, você vai pegar assim, principalmente o capítulo 1 que vai trazer sobre a situação. Eu vou até colocar aqui, ó. Eu vou até pegar aqui na tradução da CNBB. Então, na tradução da CNBB, da Bíblia da CNBB. Eu vou pegar o que se fala lá. Olha bem, quando se fala lá sobre essa questão, né? Diz assim no versículo 27. Como também os homens abandonaram a relação natural com a mulher e arderam de luxúrias uns pelos outros, praticando a indecência, homem com homem, recebendo em si mesmo a devida paga dos seus desvios. E porque não quiseram alcançar a Deus pelo conhecimento, Deus entregou ao seu reprovado modo de pensar para praticar aquilo que é impróprio. Gente, quando fala assim, Deus abandonou, é porque a pessoa está sofrendo a ira de Deus. O que é a ira de Deus? A ira de Deus é Deus deixa o ser humano decidir sobre a sua vida. Isso é a ira de Deus. A ira de Deus você está abandonando, então tá bom, tome conta da sua vida, decida você mesmo. Isso é a ira de Deus. É a ira de Deus. E aí você percebe claramente assim, aqui, quando você vê todo esse capítulo, o capítulo 1, você vai perceber o que Paulo está falando. Ele está falando da queda do homem. Ele não está falando ele está falando assim, do homossexual, ele não está falando sobre isso, ele está falando sobre a queda do homem. Aqui é uma consequência. O desvio sexual é uma consequência. Quando ele traz assim, olha, o homem, ele vai dizer assim, eles pararam de olhar a natureza como referência. Começou a ter o coração insensato, ficou perdido sem saber para onde ir. Ele vai calar a religião, trocaram a imagem de Deus pela imagem do homem. Ele vai trazer tudo isso aqui, ó. Aí, ele rejeita Deus e encontra outro para colocar. Ele vai falando sobre tudo isso aqui. Aí o quarto passo, ele vai dizer, vai trocar a moralidade pela imoralidade. Deus os entregou a isso. Então, nesse momento aqui, ele está falando da queda do homem. Ou seja, inclusive ele fala sobre Adão. Ele vai falar sobre Adão, que é um padrão. Então, o homem agora se tornou o padrão de Adão. Quem é o padrão de Adão? Aquele que recebeu o sopro divino, mas que saiu do paraíso. Ou seja, é uma obra inacabada. É uma obra inacabada. Por que nós... Olha como é interessante. Quando a pessoa tem crise na sua identidade,
Quando a pessoa, por exemplo, opta por um relacionamento gay, é porque nesse caso, irmão, a gente começa a entender, é uma obra inacabada, a gente precisa mostrar então a obra. Quem que é a obra? Quem é a referência? Não é Adão. A referência agora é o novo Adão, que é Jesus. Então ele que é o Filho de Deus, ele que realmente, essa natureza, a natureza de Adão é uma natureza inacabada, decadente. Adão é esse ser criado, é esse boneco que recebe o sopro de Deus, que anda, que pensa, que tem consciência, mas é inacabado, porque ele confunde, ele acha que ele é Deus. Ele acha que o desejo dele é Deus, ele acha que as coisas que ele pensa é Deus. Então por isso que Adão, ele vai embora do paraíso e vai se entregar às suas paixões, vai se entregar aos seus desejos. Existe uma confusão aqui. Aí o que vai gerar tudo isso, essa queda? A confusão. Eu não sei mais o que sou. Eu não sei mais o que é o ser humano. Principalmente no aspecto sexual. Os homens, aí ele vai dizer, por você não saber mais quem você é, por você perder o referencial, que é Deus, que é o Jesus, que é agora o novo Adão, os homens abandonaram as relações com as mulheres porque não sabem mais quem são. E começaram a ter esses atos. Exatamente, estou vendo aqui, acho que a Lídia está falando, estavam cegos. Né? Eu me perco de mim mesmo. Eu me perco de mim mesmo. Eu me perco não só de mim mesmo, mas eu me perco também do outro. Eu não sei mais quem é o outro. Eu não sei mais quem é o outro. Então eu não sei mais como me relacionar com ninguém. Quando o homem ele cai, a queda do homem leva aonde? Leva ele a se relacionar com qualquer pessoa, porque ele não sabe mais quem ele é. Ele não sabe. Ele não sabe mais se relacionar com ninguém. Ele perdeu o referencial. Agora é tudo no escuro. Em Adão nós nos perdemos. É por isso que o Papa o Papa São João Paulo II, gente, olha como é interessante. Às vezes a pessoa fala assim, Jesus não falou sobre falou, muitas vezes falou sobre isso, mas a pessoa, São João Paulo II, quando ele faz as suas catequeses da teologia do corpo, qual é o princípio básico da teologia do corpo? Ele vai dizer, o princípio básico é a origem. Ele começa a citar, ele cita Mateus 19, quando é questionado sobre o adultério, ele diz assim, está escrito que Moisés mandou dar uma carta de divórcio. Ele fala assim, aí Jesus fala assim, ei, calma, não é assim não. Ei, calma aí, não é assim não. O padrão não é Moisés não, é por causa da dureza do coração de vocês, que foram feitos. Por causa da dureza do coração de vocês, vocês não sabem mais se relacionar. Por causa da dureza do coração de vocês, vocês não sabem mais se relacionar. Então o que falta para essa geração? Falta de novo o sopro do Espírito. Falta o sopro do Espírito. E quem é que vai proporcionar esse sopro do Espírito? Somos nós, irmão, da renovação carismática. Somos nós que temos que ir atrás desses irmãos. Somos nós que temos que abrir as portas para eles. Então quando, por exemplo, agora não é mais, o padrão não é mais Moisés. Agora existe, qual é o padrão? O padrão é a origem. Qual é a origem? Está escrito que o homem, criado à imagem e semelhança de Deus, e aí ele fala homem e mulher, deixa o seu pai e sua mãe e se unem para se tornar um só corpo. Uma só carne. Então você imagina assim, são seres que são diferentes, mas se complementam. Se complementam. Por quê? Porque receberam o sopro do Espírito na criação. Então qual é o padrão? O padrão agora é voltar lá para a origem. O que nós temos que fazer? Gente, a homossexualidade é uma expressão de tudo isso. As taras sexuais, a pedofilia, o adultério, a prostituição, estupro, seja o que for. Alguém vai falar assim, babá, tu tá colocando tudo isso aí, tu vai... Gente, eu estou falando, as desordens sexuais, elas são oriundas porque nós fomos desfigurados na nossa identidade. O adultério vem daí, tudo vem daí. Todo mundo. Então, para onde é que nós temos que pegar as pessoas e levar para onde? Para a origem. Para a origem. Temos que levar para a origem. As relações são quebradas. O afastamento de Deus degenera o ser humano. Acaba com o ser humano. E assim, é bem claro, algumas afetam a sociedade e outras afetam de menos. Por exemplo,
Às vezes você vê num grupo de oração, às vezes você vê até mesmo na igreja, qual é o pecado que às vezes traz mais escândalo? Qual é o pecado que às vezes traz mais escândalo? Às vezes tem casal de namorado que estão transando. E a pessoa fala, não, é bacana, é tranquilo. Não, hoje é o quê? Meu irmão, tu tá onde? Que mundo, velho? Você tá desvirtuando a parada. O que Jesus está falando? Fora do casamento não tem como. Então a gente não pode colher meias verdades, a gente tem que ver a verdade por completo. E aí o cara vem com isso. Então todas essas questões de desequilíbrios, eles estão fora, eles estão em conflito com a nossa identidade. Então nós estamos degenerados. Então, agora qual é, diante de tudo isso, esse caos que Romanos apresenta? Romanos apresenta um caos, existe um caos, por conta da queda do homem, os 4 passos da queda do homem. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que o Evangelho de Deus transforma um ser de barro, um ser humano, em um humano de verdade. Um humano, de novo, à imagem e semelhança do Criador. A salvação é ser resgatado dessa degeneração, dessa quebra de identidade. É isso que a gente tem que falar. Existe uma boa notícia para você. Existe uma boa notícia para você. Existe uma boa notícia para mim. Existe uma boa notícia para todos aqueles que têm conflitos na sua identidade. Veja que a chegada da experiência com Jesus, a vida no Espírito vem para isso. Por que nós somos batizados no Espírito? Para quê? Gente, não é para desconstruir, ela não vem para desconstruir as nossas vontades. Não vem desconstruir a nossa vontade. Então por que o documento fala? O documento fala de separar, nós vamos separar. Separar quem? A prática do homem. Então eu vou separar a prática homossexual do homossexual. Eu vou separar os dois. Por que ele está falando isso? Porque a pessoa, tanto hétero como homo, eles vão continuar com a vontade. Vão continuar com vontade. Vão continuar com desejo. Só que agora o desejo não me domina mais. Só que agora tem outra coisa que me domina. Eu vou ter a vontade, mas ela não vai se efetivar na minha vida. Então, quando a experiência com Jesus vem, a experiência com o Espírito vem, não é para desconstruir a minha vontade, não. É para desconstruir a tirania, a ditadura da vontade. Ou seja, agora eu não serei mais dominado pela vontade, pelo desejo, mas eu vou encontrar força para lutar contra essa ditadura da vontade. Então, quando eu tiver vontade de ter uma relação com uma pessoa do mesmo sexo, eu vou entender que agora eu sou uma pessoa construída à imagem e semelhança dele. Eu voltei para a minha origem, então a minha vontade não vai se efetivar. Eu não sou mais dominado pela minha vontade. É isso que vai acontecer. O problema é que o cara chega no grupo de oração às vezes, o cara chega lá, o problema é que o cara chega lá, aí eu vou largar tudo, o cara chega lá é gay, né? Eu vou deixar de ser gay. Ah não, agora eu vim pro grupo de oração porque eu vou deixar de ser gay. Eu vi que eu estava errado, então eu vou deixar de ser gay. Não vai, irmão. Não vai de jeito nenhum. Não vai. Não é assim. Pá, agora deixou de ser gay, agora tu é homem, agora tu vai olhar só pra mulher. Não, não é assim não, irmão. É a mesma coisa do hétero, não, é a mesma coisa. O hétero também sente vontade do mesmo jeito. Aí eu vou casar e vou me livrar de... Não vai. Não vai, filho. Vai continuar do mesmo jeito. Vai ter a mesma vontade, vai ter o mesmo desejo. Agora, você tem algo que consegue te levar a dominar-se. A não ceder a isso. Ok? Não é mais o velho homem que vai me dominar. Agora é uma nova mentalidade. É um caminho, é um processo. Agora eu vou caminhar, vou caminhar. Então nós todos temos que ser enterrados em Cristo. Nós somos enterrados em Cristo e ele vai crescendo em nós. Ele vai crescendo em nós, crescendo. O problema é que às vezes a pessoa que chega lá, o gay, a lésbica, aí tem um problema maior. Ah, não. Às vezes são os irmãos que não conseguem ter um entendimento sobre a situação. Aí eu quero entregar a minha vida para Jesus. Gente, a questão não é entregar a vida para Jesus, porque, por exemplo, eu vou entregar minha vida para Jesus, até bonita a frase, é bacana e tal, a gente fala isso muito em oração e tal, mas assim, qual é a vida que eu tenho para entregar para Jesus, né? É Ele que tem que entregar a vida dele para mim, e eu viver a vida dele. É isso que tem que acontecer. Então, eu quero que a gente pense sobre esse nascer de novo. Agora, nascer de novo dói.
Nascer de novo é um processo. Você imagina assim, você ter que zerar tudo. Você zerou tudo. Zerou tudo. É por isso que Nicodemos teve que se quebrar todinho, porque ele teve que zerar tudo. E era um cara que era moral, ele tinha bons costumes. Mas ele teve que nascer de novo. Nicodemos teve que nascer de novo. E Jesus ele diz assim, olha, é difícil nascer de novo, mas é necessário. É difícil, mas é necessário. Então imagina aí você ter que deletar toda a sua vida e começar de novo. Deletar todos os arquivos do seu PC e começar de novo. E aí é que entra. É isso que tem que se colocar. Aí entra uma questão. Alguém uma vez me perguntou, eu quero já partir aí para as últimas colocações. Alguém me perguntou uma vez assim, Bamá, existe ex-gay? Existe ex-gay? Né? Foi até um aluno meu que perguntou isso. Existe ex-gay? Porque na Bíblia tem ex-leproso, tem ex-cego. Jesus curou o cego, o cara voltou a ver. O leproso foi curado, aquela coisa toda lá. Mas eu queria saber se existe ex-gay, porque na Bíblia diz que não tem ex-gay. Onde que tem isso? Aí eu estava lendo Primeiro Coríntios 6, diz assim, olha como é interessante. 1 Coríntios 6. Vocês sabem que Coríntios era uma cidade de depravação, né? Coríntios é uma cidade de depravação, cidade portuária, o pessoal chegava lá, era pegação que só. E aí vinha lá, ele diz aqui, ó, não sabeis que os injustos não terão parte no reino de Deus? Não vos iludais os imorais, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, os sodomitas, os ladrões, os avarentos, os beberrões, os caluniadores, os fraudulentos, não terão parte no reino de Deus. Aí ele diz assim, e alguns de vós éreis isso. Vocês eram isso aí. Ou seja, aqui na comunidade de Corinto, lá na igreja da comunidade de Corinto, lá no grupo de oração de Corinto, tinha gay lá também. Tinha ex-gay lá. Tinha lá, ó. Tá lá, tá dizendo. Vocês eram isso. Então o cara estava lutando lá na comunidade. É isso que ele estava fazendo. Então nós temos que pensar de fazer isso. Como é que o grupo de oração deve cuidar? O grupo de oração, a primeira coisa é dizer, você tem que. Aqui é teu lugar, meu irmão. Aqui nós vamos caminhar contigo. Não se preocupe, você vai cair, mas você vai levantar. Nós vamos te instruir, nós vamos rezar com você. Nós vamos estar contigo. Porque, ei, gente, é uma coisa bem clara, a gente tem que pensar nisso. Olha, todos nós estamos no mesmo barco. O gay está lutando com a sexualidade dele. Eu, hétero, estou lutando com a minha. Você também está lutando com a sua. Então todos nós estamos no mesmo barco. Estamos no mesmo barco, irmão. Existe, agora sim, para nós existe que nós elevamos pela moral, nós elevamos coisas que são mais escandalosas que as outras. Mas se nós percebermos, todos nós estamos em processo. Processo. E aí é que está a questão. É processo. Nós temos que estar em processo. Nós temos que lutar contra essa situação. E nós temos que estar juntos. Olha, eu acho bacana, eu acho interessante demais, gente, assim, quando o Catecismo da Igreja Católica aborda isso. Quando ele aborda isso, ele fala exatamente sobre essa questão no finalzinho das amizades, quando fala sobre as amizades. Veja, a grande maioria das pessoas que entram na situação é por conta da amizade. Ele diz assim, ó, ele coloca aqui, tá aqui, na página 110, no parágrafo 2357, então aqui no Catecismo da Igreja, né? Tá aqui. Nós recorremos à Mãe Igreja para ela nos ensinar um pouquinho também sobre isso, para a gente já ir para a nossa finalização. E aí ele diz assim, olha, a homossexualidade designa as relações entre homens e mulheres que sentem atração sexual exclusiva predominante por pessoas do mesmo sexo. A homossexualidade se reverte de formas muito variáveis ao longo dos séculos e das culturas. Então você observa que a igreja ela já estava até falando sobre, ela já antecipava quando foi lançado, nos anos 90, já falando sobre essa multiplicidade, né, que existe hoje. Já falava sobre isso. Sua gênese psíquica continua amplamente inexplicável. Olha como é que é interessante, gente. Olha como é que explica. Olha como é que a igreja ela é sábia. A sua gênese psíquica continua amplamente inexplicada. Olha como é interessante. A ciência tem dificuldade de poder dizer isso.
Aí tem alguém que diz assim, não, a criança nasce gay. Como que nasce gay, gente? Eu tenho 3 filhos aqui, eu tenho uma criança aqui que, sei lá, ela olha no espelho, ela não sabe nem quem ela é. Ela olha no espelho, não sabe nem quem ela tá no espelho. Criança não sabe nem nada. Como é que ela nasce gay? Não tem nenhuma, assim, não tem nenhuma... Qual é a ideia científica? Qual é o cientista que fala isso? Aí, olha como é que é a linguagem. Eles, como não se tem nada que comprove, aí começa a se mudar. Não, você se torna. Você vai ser. Então começa a refazer a linguagem. Por isso nós temos que tomar muito cuidado com isso. A igreja está falando isso, apoiando-se na Sagrada Escritura, que os apresenta como depravações graves. A gente não pode, nós não podemos nos apartar disso. O Papa Francisco, inclusive, fala sobre isso aqui. O Papa Francisco. A tradição sempre declarou que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados, que vai contra a ordem, claro. São contrários à lei natural. Fecham o ato sexual dom da vida. Não procedem de uma complementariedade afetiva e sexual verdadeira. Não é um complemento. Em caso algum pode ser aprovados. Em caso algum pode ser aprovados. Estou falando aqui da prática, ok? Um número não negligenciável de homens e mulheres apresenta tendências homossexuais profundamente enraizadas. Essa inclinação objetivamente desordenada constitui para a maioria uma provação. Olha aí, ó, uma provação. Então nós temos que ensinar os nossos irmãos com orientação, com essa inclinação, a entender que é uma provação. É uma provação. E aí como é que nós fazemos isso? Nós fazemos isso com compaixão e delicadeza. Entendeu? Ó, devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza. Tem que ser acolhidos. Não tem pra onde. Gente, é isso que nós temos que fazer. É só a gente entender, olha, evitar-se-á para com eles todo sinal de discriminação injusta. Estas pessoas são chamadas a realizar a vontade de Deus em sua vida e, se forem cristãs, a unir ao sacrifício da cruz do Senhor. O que eles têm que fazer então? Renunciar. A renúncia. Veja, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo. Renuncie a si mesmo. E que podem encontrar por causa da sua condição. As pessoas homossexuais são chamadas à castidade. Então, não é para ter o ato. Pelas virtudes de autodomínio, aquilo que nós falamos anteriormente, educadoras da liberdade interior, Jesus foi ensinando eles como é que eles podem fazer isso. Discípulo de Emaús, lembra? Às vezes pelo apoio de uma amizade desinteressada. Então nós temos que ser amigos verdadeiros dessas pessoas. Pela oração e pela graça sacramental. Podem e devem se aproximar gradual e resolutamente da perfeição cristã. E a perfeição cristã, gente, só vem com combate espiritual, diz o Catecismo 20:15. Só vem com combate espiritual. Então entender que isso só vem dessa maneira. Entendeu, irmão? Então nós temos que ensiná-los a viver dessa forma. A viver assim. A igreja é muito clara sobre essas questões. Então o grupo de oração é aquele que vai se aproximar. É lembrar do que Jesus fez. O que Jesus fez com a pecadora? Ele chegou, alguém te condenou? Não, também não te condeno. Agora, veja bem, mulher, vá e não peques mais. Vá. Então, olha para o homossexual, é querer o mal. Nós não queremos o mal dele. Nós queremos que ele se torne o filho amado de Deus. É isso que nós queremos. Que ele se torne o filho amado de Deus. Nós queremos isso. Nós queremos isso. É isso que nós queremos. Que eles se tornem a imagem e semelhança de Deus. Que voltem para aquilo que eles são. E eles são imagem e semelhança de Deus. Ok? Então, gente, assim, olha, existe muita coisa que a gente pode abordar nesse tema, muita coisa mesmo. A gente pode abordar várias situações. Por exemplo, a gente poderia abordar dependência emocional, porque que muitos vão para a situação. Hoje existem vários estudos mostrando que a dependência emocional fala sobre essa questão. Entendeu? Existem muitas questões que dá para clarear. Mas o que os nossos grupos de oração devem fazer?
Nosso grupo de oração deve fazer muito simples, a caminhada do discípulo de Emaús. Se aproximar, caminhar, ensinar, e aí eles vão abrir os olhos, e quando abrir os olhos vão ver quem realmente eles são, que são filhos muito amados de Deus. Amém? Então é isso que nós queremos, nós passamos hoje sobre essa questão da homossexualidade dentro, como é que a renovação carismática deve perceber, deve fazer e deve trabalhar em cima dessa situação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quero rezar por todas as pessoas que têm dificuldade na sua sexualidade. Aproveitar esse momento, pedir a ação do Espírito Santo, pedir a todas as lideranças do nosso movimento que saibam tratar dessas pessoas com carinho, desses filhos de Deus, com amor, com caridade, e direcionando no caminho verdadeiro, de separar toda e qualquer situação ideológica, de trazer aquilo que realmente é verdade do Evangelho, de não ter medo de abraçar, de amar, mas ao mesmo tempo corrigi-los, porque nós vivemos a caminho da perfeição cristã, e a perfeição cristã nos leva ao céu. E o céu, diz a palavra de Deus, o reino de Deus são para os violentos, são para aqueles que renunciam a si mesmo, que mortificam a sua carne, os seus desejos, e estejam diante de Deus. Amém. Que o Senhor possa olhar por cada um, para que a gente possa atender, segundo a vontade do Espírito, essa necessidade desse tempo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, gente. Então, acolham, vão atrás, se tiver alguém, caminhe em oração, caminhe quando a gente voltar aos nossos grupos de oração, orientando, pedindo, vamos orar, irmão. Fala para ele, não quero falar nada sobre isso, vamos só orar, vamos ver o que Deus quer falar. Só isso mesmo, às vezes não precisa nem falar muita coisa, a gente vai lá só e ora lá e vamos embora. Deus abençoe a todos, fica na paz de Deus, um abração e que estejamos juntos aí, viu, gente? Estejamos juntos sempre. Amém. Boa noite a todos.